Corinthians mira contratação bombástica para reforçar o meio-campo em julho. Diretoria analisa nome com passagem por gigantes europeus e títulos importantes. Jogador pode ser a peça que faltava no esquema de Dorival Júnior para mudar o jogo. Negociação ainda está nos bastidores. Confira. O Corinthians vence o Novo Horizontino e leva vantagem na Copa Betano do Brasil. Com gol de Héctor Hernandes e ajuda do VAR. O Timão bateu o Novo Horizontino e joga por um empate na volta pela Copa Betano do Brasil. O Corinthians venceu o Novo Horizontino pela Copa Betano do Brasil. Sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 nesta quarta-feira, 30, em duelo no estádio Jorge Ismael de Biase. A partida foi válida pela ida da terceira fase da Copa Betano do Brasil. O gol da partida foi marcado por Héctor Hernandes, aos 8 minutos do primeiro tempo. A saber, Thales Magno recebeu o passe de Mateuzinho e cruzou para a área, quando o espanhol mandou a bola para o fundo das redes. No início da jogada, o bandeirinha até chegou a marcar impedimento, com isso, anulando o gol. Mas, após análise do VAR, o lance foi validado. Situação do Corinthians na Copa Betano do Brasil. Com o resultado, o Corinthians tem a vantagem do empate no jogo de volta. Caso perca o jogo de volta por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis, visto que não há mais a vantagem do gol marcado fora de casa. O segundo jogo da terceira fase da Copa Betano do Brasil será no próximo dia 21. Com o mando de campo do Timão, a partida será na Neoquímica Arena, às 21h30, horário de Brasília. Próximos compromissos do Timão. Agora o Corinthians volta suas atenções para o Brasileirão Betano. Isso porque, no sábado 3, a equipe recebe o Internacional. A partida, válida pela sétima rodada da competição, será na Neoquímica Arena, às 18h30, horário de Brasília. Ao passo que, na próxima semana, o compromisso da equipe paulista é pela Copa Sul-Americana. Assim, na terça-feira, 6, o Timão recebe o América de Cali, às 21h30, horário de Brasília, novamente na Neoquímica Arena. O duelo é válido pela quarta rodada da competição. Memphis Depay pode ser problema maior para o Corinthians após jogo contra o Novo Horizontino. Memphis Depay pode ser problema maior para o Corinthians e ficou de fora do jogo contra o Novo Horizontino no fim de semana. Memphis no Timão. Memphis Depay não treinou e é dúvida para o confronto. A tendência é ele não ir para o jogo. Além disso, segundo informações do site Metrópolis, o atleta também pode se tornar dúvida para o compromisso da equipe no fim de semana pelo Brasileirão Betano. Sua situação será avaliada no decorrer dos dias para saber qual será sua conclusão para a sequência deste ano. Depay deixou o gramado do Maracanã no último domingo, 27 de maio, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo. O jogador até tentou ficar por mais tempo, mas teve que deixar o campo mais cedo por conta dessa contusão. Lesão de Memphis. Ele sentiu uma lesão após disputa de bola com Léo Ortiz, zagueiro rubro-negro. O holandês está trabalhando recentemente nos últimos dias para que seu retorno seja o mais rápido possível. Ele vem em uma boa sequência e agora quer manter o alto nível com a nova comissão técnica. Além de Depay, Gustavo Henrique também não treinou no gramado do CT Joaquim Grava. Ele realizou trabalho isolado com os preparadores físicos do Timão. O jogador também será avaliado nos próximos dias para saber qual foi a gravidade dessa sua contusão. Augusto Melo se torna alvo da torcida do Corinthians durante protestos. Muito podcast e pouco futebol. O Timão vem passando por um momento conturbado em campo, o que vem frustrando a torcida que tinha expectativa alta após a conquista do Paulistão. É para se preocupar. O Corinthians vem de uma derrota para o Flamengo, onde perdeu de 4-0, com jogadores apresentando erros individuais que acabaram comprometendo o resultado direto da partida. Com isso, acabou gerando uma frustração entre os torcedores, que tinham alta expectativa após a conquista do Paulista. A diretoria viu a torcida se manifestar contra o presidente Augusto Melo, após ter as contas de 2024 reprovadas. A sede do Parque São Jorge teve os muros pichados com manifestações e protestos contra o mandatário, além de contra o desempenho apresentado pela equipe neste início de Brasileirão Betano. Se posicionaram com frases como, abre aspas, fora Augusto Melo, cadê as contas, Pinóquio e muito podcast e pouco futebol, foram utilizadas como forma de protesto. A última frase se refere às entrevistas que o presidente e jogadores têm concedido nos últimos dias, em canais como Podpah e Benjamin Mucho.
As pichações realizadas tiveram como assinatura as siglas PDF, que se refere a pichadores da Fiel, movimento esse que já se manifestou em outros protestos realizados contra o clube, o que incluiu a contratação de Cuca em 2023. O Corinthians começa a olhar com mais atenção para o mercado internacional à medida que a janela de transferências de julho se aproxima. E um nome de peso, que pode mudar o patamar do meio-campo alvinegro, começa a ser ventilado nos bastidores do clube: Leandro Paredes. O volante argentino, que atualmente defende a Roma e segue sendo convocado para a seleção da Argentina, surge como uma possibilidade concreta para reforçar o elenco comandado por Dorival Júnior. Não se trata apenas de uma especulação qualquer, mas de uma movimentação que demonstra ambição. Paredes tem bagagem, experiência em grandes ligas europeias e um perfil que se encaixa exatamente no que o Timão busca para dar mais estabilidade e qualidade ao setor. Com passagens por gigantes como Boca Juniors, PSG, Zenit, Juventus e agora Roma, o jogador carrega um currículo repleto de conquistas e atuações em alto nível, tanto em clubes quanto em torneios internacionais. Seu valor de mercado gira em torno de 5 milhões de euros, uma cifra que, embora significativa, não é fora da realidade corintiana, especialmente considerando o impacto que um jogador desse calibre pode trazer. O Corinthians já demonstrou, em outras ocasiões, capacidade e disposição para investir em reforços relevantes, e a contratação de um atleta como Paredes se encaixaria perfeitamente nessa estratégia de agregar liderança e consistência técnica ao grupo. Dentro de campo, Leandro Paredes é o tipo de volante que sabe fazer o jogo fluir. Tem um passe refinado, sabe quebrar linhas com lançamentos longos, protege bem a defesa e dita o ritmo com naturalidade. Além disso, sua postura em campo transmite segurança, algo que falta ao Corinthians em momentos decisivos. Dorival Júnior, que conhece bem o estilo de futebol sul-americano e europeu, veria nele uma peça-chave para transformar o meio-campo, oferecendo opções táticas variadas e um equilíbrio maior entre marcação e criação. Um reforço como esse não apenas preencheria uma lacuna técnica no elenco, mas também contribuiria com uma mentalidade vencedora dentro do vestiário. Apesar de ainda não existir uma proposta formal ou confirmação por parte do clube, o fato do nome de Paredes estar sendo comentado nos bastidores já é um sinal de que algo pode estar em movimento. O Corinthians entende que precisa de jogadores que cheguem para resolver, não para compor elenco. E é justamente isso que Paredes representa: um jogador pronto, com rodagem internacional, capacidade de liderança e condições de vestir a camisa do Timão e assumir o protagonismo sem precisar de tempo de adaptação. A torcida, naturalmente, já começa a imaginar o argentino no meio da Neoquímica Arena, distribuindo o jogo com elegância e ajudando a equipe a brigar de igual para igual nos principais campeonatos do segundo semestre. Caso a negociação avance, a chegada de Paredes pode simbolizar muito mais do que um simples reforço. Seria uma declaração clara de que o Corinthians quer voltar ao protagonismo, apostando em jogadores experientes, técnicos e com perfil vencedor. E diante da atual necessidade de um volante de alto nível, essa possível contratação cai como uma luva. O torcedor corintiano, sempre exigente e apaixonado, tem todos os motivos para se empolgar com essa possibilidade. E aí, fiel torcedor, você acha que o Leandro Paredes é uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.